Olá, ser iluminado, seja muito bem-vindo aqui ao canal Inspire o Ser. Eu sou Beatriz Braz e se você está chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez aqui no canal e não me conhece, não conhece o trabalho que eu faço aqui, eu sempre compartilho minhas experiências do meu processo de despertar, eu compartilho também conhecimentos relacionados a como você cuidar da sua energia, das suas emoções e também da sua mente. Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para que você possa apoiar o canal e para que eu consiga também trazer cada vez mais conteúdos que possam ajudar outras pessoas que estão vivenciando essa mesma jornada. Então desde já agradeço por você estar aqui. Deixa aqui nos comentários também ao final do vídeo a sua experiência, como está sendo para você esse caminho. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você sobre um dos maiores insights, eu considero um salto quântico, que eu tive no momento que eu estava exatamente respondendo ao questionário para solicitar a minha quarta onda. No momento que eu gravo esse vídeo, já finalizei a minha terceira onda e tem vídeo aqui no canal contando algumas experiências dessa terceira onda e tem vídeo também da primeira onda. E se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. Voltando aqui para esse vídeo, no momento que eu estava respondendo ao questionário para solicitar a minha quarta onda, eu tive um grande insight, eu tive o que eu considero de um salto de consciência naquele momento. Vou explicar para vocês como foi que aconteceu e como foi que eu fiz o meu pedido a partir dessa nova forma de pensar. Na última onda, eu solicitei bastante coisa, mas tudo relacionado à expansão de consciência. Eu pedi consciências elevadas, do Neville Goddard, do próprio professor, que foi uma das consciências que eu mais me dediquei ao longo dessa última onda para me conectar. Porque quando você pede uma consciência, você também precisa fazer um trabalho interno diariamente ali ao longo da ressonância para você se conectar com aquela consciência. É preciso também que você faça um trabalho de se aproximar daquela consciência de forma a estudar, a conhecer, a interagir. Então, eu pedi muitas consciências de várias pessoas, de físicos, de pessoas que falavam sobre espiritualidade, de professores, enfim. E eu até falei no último vídeo que eu tinha caprichado na quantidade de pedidos que eu fiz, em arquétipos, muitas habilidades para o campo profissional, para o campo pessoal e por aí vai. Eu só não pedi de fato questões materiais, como o professor sempre fala e também deixa claro lá no questionário, que a ressonância não é para você fazer pedidos materiais, porque é uma ferramenta de iluminação espiritual e quando você foca nisso, quando você põe seu foco na centelha, na sua iluminação, o resto é acrescentado. Então, feito esses pedidos na última onda, eu percebi que eu tive uma certa dificuldade para focar em cada um dos pedidos que eu fiz, mas eu obtive muitos resultados sim do que eu solicitei. Por que eu estou falando isso? Porque eu costumo ser uma pessoa que eu vou pelo meu próprio pensamento. Eu sempre vi as pessoas falando assim, eu não fiz muitos pedidos porque falou que não precisava fazer muitos pedidos, e enfim. E isso vai de cada nível de consciência. Se você sente a necessidade de pedir várias consciências, vários arquétipos, enfim, tudo que você quer se conectar, faz isso, porque de acordo com o seu nível de consciência, com aquilo que você sente que é necessário para o seu processo de evolução, e foi o que eu fiz. Vamos lá, vou contar para você o que aconteceu quando eu estava escrevendo, quando eu estava respondendo ali o meu questionário para solicitar a quarta onda. Me sentei para responder normalmente, como eu sempre fiz das outras vezes, e comecei a escrever tudo o que eu gostaria, responder. Você que já fez, né? Você sabe que o professor coloca ali Você que já fez, sabe que o professor coloca ali para você descrever como foi o seu processo de evolução, quais foram as mudanças no seu paradigma que você percebeu, e enfim. E eu fui escrevendo tudo aquilo
mas confesso que um pouco, como é que eu posso dizer? Confesso que um pouco frustrada, porque como eu sou uma pessoa que naturalmente tem uma tendência de me cobrar um pouco mais, de sempre querer, sabe, expandir os meus limites, eu pensei, nossa, como eu gostaria de ter evoluído mais do que eu evoluí, como eu gostaria de ter já superado algumas coisas, como eu gostaria de estar contando aqui um enorme salto. E então continuei a escrever, finalizei todo o meu questionário, quando de repente me veio um insight, me veio uma inspiração, assim, como eu chamo, da minha centelha divina, e veio algo assim como: o que você está fazendo? Observa tudo que você escreveu no seu questionário. E quando eu comecei a observar o meu questionário, eu percebi que eu estava escrevendo de um jeito muito insatisfeito comigo, como se eu não estivesse satisfeita com o meu processo. E eu estava escrevendo como se eu estivesse no loop, girando em torno de uma mesma situação, girando em torno das mesmas situações. Naquele momento é o que a gente chama de salto. Você sai de um estado de consciência que você está e você vai para um outro completamente mais elevado, sem saber explicar como aquilo aconteceu e sem seguir uma sequência de pensamentos. Você simplesmente sai desse estado e aparece num outro estado completamente novo. Foi o que aconteceu nesse momento. Aí eu senti a centelha falar para mim: lê de novo o seu questionário e veja o que você está fazendo. E como eu contei para vocês que meu principal foco na ressonância anterior, na onda anterior, foi me conectar com a consciência do professor Hélio, e me trouxe bastante expansão de consciência. Foi como se eu estivesse escutando o professor falar assim: um co-criador não pede. Um co-criador intenciona, pensou, criou, como ele sempre fala. Pensou, sentiu e criou. E você não está se posicionando como uma pessoa co-criadora, como uma co-criadora. Você está se posicionando como uma pessoa que ainda visualiza e se agarra àquilo que você vê no mundo material. E aí foi como se eu como se eu estivesse ouvindo o professor falar algumas frases das aulas, das palestras que ele fala sobre um co-criador, sobre você assumir esse lugar de uma pessoa co-criadora, de que não precisa você pedir, mas assumir como se já fosse, como sendo seu. E aí, naturalmente, até fisicamente, a minha postura mudou naquele momento. O que aconteceu a partir daquele momento? Eu apaguei tudo e fui reescrever, mas de um outro lugar, com uma nova mentalidade. Tem até uma parte do questionário que o professor pergunta quais foram as mudanças na mentalidade que você teve. Acho que é mais ou menos assim. E aí ali eu me desabafei e falei assim: professor, a partir de agora, minha mentalidade é assim, eu penso dessa forma. Tudo aquilo que eu estava sendo inspirada naquele momento e que eu sabia que deveria ser o pensamento de um co-criador, a mentalidade de uma pessoa que entendeu como realmente a realidade funciona, eu coloquei ali. E eu fui escrevendo, 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 e na hora dos momentos, no momento ali dos pedidos, ao invés de eu pedir uma lista de consciências, como eu fiz da outra vez, e gente, não tá errado, tá? Como eu falei aqui antes, de acordo com o nível de consciência que a gente está naquele momento. Se o teu nível de consciência, se a forma como você entendeu até hoje te faz querer colocar a lista lá das consciências que você quer se conectar, das coisas que você quer trazer para a sua vida, tá tudo certo. O meu intuito aqui não é desmerecer a forma de ninguém fazer os pedidos, não tem forma certa, forma errada, tem a forma como você entende. E com o passar do tempo, à medida que você vai aprendendo, estudando e exercitando, você vai expandindo, você vai
pensando diferente. É isso que acontece. Afinal, o objetivo é esse. E aí, quando chegou ali nos momentos do pedido, no momento de fazer os pedidos, lá no finalzinho, eu disse assim, eu não vou pedir. Eu senti diferente. Eu disse, não vou fazer a minha lista de pedidos como eu fiz anteriormente. Não vou colocar todas as consciências que eu quero me conectar, porque são muitas. Não vou colocar todas as habilidades que eu quero, porque são muitas. Pode ser que eu coloque lá 100 mil habilidades e depois eu ainda lembre de mais uma que eu esqueci. Então, não vou por esse caminho. Eu vou por um caminho da chave mestra. Eu decidi pedir aperfeiçoamento, aumento da capacidade e potencialização. Potencialização da consciência do co-criador, para conseguir co-criar qualquer realidade, aumento da capacidade de se conectar com qualquer arquétipo, pode ser, seja ele qual for, isso eu decido depois. Potencialização da consciência de estar conectado com o todo, de ser um com o todo. Então, os meus pedidos, não deu nem 5 linhas isso. Fui pedindo ali a potencialização. Porque quando você acredita que você já é, que você já tem, que você já está, você pede você intenciona, pedir uma forma de falar, para potencializar, para aumentar o nível de consciência. Aí você pode me perguntar assim, Beatriz, você mentiu? Não, eu não menti. Porque naquele momento eu tive a convicção, a certeza, o sentimento de que tudo que eu intencionar, aquilo se realiza. Tudo que eu intencionar, unindo pensamento e sentimento, se manifesta no mundo material, digamos assim, se materializa. Então, eu saí de uma mentalidade de uma pessoa que mendigava, pessoa que sentia como se tivesse que pedir, que tivesse que suplicar por algo, e fui para uma mentalidade de alguém que sabia que co-criava, de alguém que sabe que o sentimento emite uma onda de informação para se conectar com a mesma frequência daquilo que você sentiu, com aquilo que você emanou. O pensamento, ele é elétrico, né? Ele é elétron. Ele manda a informação e traz o magnetismo, essa força que faz atrair, em palavras mais, né? Pra gente, nas palavras que a gente usa mais, faz atrair como se você fosse uma estação de rádio. Você se conecta com uma frequência elevada, positiva, e naturalmente, como uma lei natural, aquilo vai chegar para você, você vai atrair aquilo que você cultiva nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Outra coisa que eu aprendi, que eu percebi, né, eu costumo dizer que a gente usa a palavra aprender por ser mais didático, mas na verdade a gente acessa a informação o tempo todo, o que a gente faz é lembrar, é trazer do inconsciente para a nossa consciência, e com isso a consciência vai ficando mais expandida. É que às vezes a gente foca tanto no pensamento, mudar o pensamento, sim, é muito importante mudar o pensamento. Mas também é importante mexer no sentimento. É importante mudar a forma como a gente se sente sobre nós, sobre o mundo, sobre as pessoas. O pensamento sozinho não muda as coisas. É preciso que haja um casamento, sabe? É como se o mental representasse o yin, o yang, digamos assim, a energia yang masculina, e o sentimento que se reflete aqui no nosso corpo, representasse a energia Yin, que é a energia do feminino. E quando a gente une essas duas energias, essas duas forças, elas trazem a cocriação, elas fazem a coisa acontecer. Elas colapsam a função de onda, como a gente aprende aí nas palestras. Então esse é um ponto também que eu queria trazer e compartilhar aqui com vocês, que a gente às vezes ouve tanto falar sobre
mudar o pensamento, mas também eu preciso mudar o sentimento, que é um nível mais abaixo, né? O sentimento, às vezes não, na maioria das vezes ele é muito mais profundo e é ele que alimenta e dá suporte ao paradigma que a gente mantém na nossa mente. Então, é importante mudar o sentimento também junto com o pensamento para que a jornada possa se desenvolver. Por que eu falei sobre mentir, né? Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, mas eu ainda não tenho materialmente aquilo que eu quero nas minhas mãos. Se eu disser que eu tenho, eu estarei mentindo? Sim, você estará mentindo se você não acredita que de fato você tem aquilo que você intencionou. Mas quando você pensa e sente de acordo com uma pessoa que já tem, que já realizou aquilo que você está intencionando, isso não é mentira. Isso é conhecimento. Isso é uma pessoa que já entendeu, mais do que conhecimento, né? É entendimento. Você entendeu como uma coisa funciona. Então não é mentira. Mentira é quando você não acredita, nem você mesmo acredita naquilo que você está tentando, você está querendo cocriar. Mas quando você pensa e você sente, aí a coisa muda completamente, porque aquela é a sua verdade. Aquilo é verdade para você. Pode não parecer real ainda para as pessoas que estão à sua volta, materialmente falando, mas você sabe que a nível de energia, aquilo já é seu, aquilo já aconteceu. E para a gente chegar nesse nível todos os dias, é preciso a gente treinar e trabalhar o nosso emocional, porque na tua mente você vai afirmar uma coisa positiva e o teu sentimento vai buscar referências no mundo físico aqui, com os teus sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, e não vai ver aquilo acontecer. Aquilo ainda não é matéria. E aí o sentimento vai voltar para onde? Pro nível da matéria e vai voltar para tua mente e dizer: isso não é real. E aí cabe a você escolher se você vai educar as suas emoções, reeducar, ou se você vai deixar que a tua mente siga o teu sentimento de acreditar que porque você não vê, que você não toca, aquilo não é real. Para fechar aqui essa experiência que eu estou compartilhando com vocês, foi assim que eu fiz, foi desse lugar que eu fiz os meus pedidos. Foi assim que eu respondi ao questionário. Eu utilizei afirmações como eu acredito, eu já entendi, eu intenciono. Então, eu cheguei à conclusão, eu escolho. Então, essas foram as frases que eu utilizei em cada pergunta que ele fez. Por exemplo, quais são as suas maiores dificuldades nesse processo? Ao invés de eu ficar lá puxando a fichinha das dificuldades, né, que sempre aparece, porque as dificuldades sempre vão aparecer. Isso aqui não se trata de negar o que você está vendo, mas de transcender o que a realidade física te mostra. Eu coloquei, eu escolho soltar, eu escolho transcender essa tal dificuldade aqui. Então, ao invés de eu focar na dificuldade em si, e colocar como se fosse um pedido, como se o professor fosse um gênio da lâmpada mágica, eu coloquei a responsabilidade sobre os meus ombros. Eu escolho resolver isso. Eu escolho. Eu mudei ali a maneira de escrever. Tudo é uma maneira de escrever, né? Quem estuda neurolinguística sabe que a forma como você fala dos seus problemas, dos seus desafios, muda a forma como essa informação chega no teu cérebro. Então, se você sempre está falando dos seus problemas como se você fosse incapaz de resolver, o teu cérebro não vai se sentir motivado para resolver aquilo, não. Mas quando você muda a forma de falar, você reorganiza a sua fala, o seu cérebro entende de uma forma e a tua mente também entende de uma forma completamente diferente. Então, você se automotiva, que inclusive é uma das bases da inteligência emocional, o tema principal que eu trabalho,
que é a automotivação. A automotivação é ali uma das bases da inteligência emocional. Você ser capaz de se automotivar através da forma como você fala, como você verbaliza as circunstâncias e as situações da sua vida. Eu, por exemplo, evito falar, estou com um problema. Eu sempre falo, eu estou com um desafio para resolver. Por quê? Nosso cérebro adora resolver desafios, problemas, trazer respostas. E isso já motiva ele a trabalhar para buscar e encontrar a resposta daquela situação. E finalmente, quero trazer aqui para você que ficou comigo até o final desse vídeo. Muito obrigada. Mais um insight que eu tive em relação ao caminho das palestras. Você que está aí para pedir a sua primeira onda, ou você que já pediu, já é ressonante e sempre está assistindo, acompanhando, fazendo novamente o caminho das palestras. Existe uma grande diferença entre você assistir às palestras e você estudar o caminho das palestras. Como professora, né? Eu sou professora de língua portuguesa e inglês também. Eu sempre observo o significado e o sentido das palavras. E às vezes a gente não percebe o quanto essas sutilezas podem fazer diferença na nossa vida e na nossa expansão. Quando você senta para assistir alguma coisa, geralmente você vai assistir para se entreter, você vai assistir para pegar uma informação ali rápida ou para se divertir. E você não tem muito um compromisso ali, não está ligado. Assistir a TV não está muito ligado a um compromisso. Ninguém pensa num compromisso quando pensa em sentar para assistir algo. E geralmente quando a gente assiste, vai com esse pensamento de assistir as palestras, a gente assiste ali para gosta dos ensinamentos do professor, até consegue aprender ali algum nível de informação. As palestras dele têm várias camadas de informação. Então, quando você assiste, você aprende só as coisas do nível de alguém que vai assistir. É bem superficial. Quando você decide, eu vou estudar o caminho das palestras, a sua postura é diferente. Você começa a assistir de um lugar diferente. Por quê? O que é assistir? Quando você diz, eu vou assistir a uma aula, você leva um caderno ou um bloco de notas, você presta atenção, você separa um minuto para prestar e dedicar atenção àquele conteúdo. Aquele conteúdo é visto por você por algo que vai te trazer uma informação que você não tinha, digamos assim. Então, quando você vai assistir, é diferente da postura de quando você vai estudar. Você vai estudar o caminho das palestras, você vai anotar, você vai voltar quando você não entende algo, você vai separar um minuto, horas, né? São horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, para se dedicar àquele conteúdo. Você vai assistir, reassistir, vai parar e vai pesquisar o que ele falou, vai pesquisar um livro, uma obra, um filme que ele falou, uma palavra diferente que ele disse, e você vai anotar e você vai revisar. Então, esse processo de estudar é um processo que já divide as pessoas que realmente estão interessadas, engajadas e que realmente entenderam o negócio, daquelas que ainda estão no nível de assistir e que tá tudo bem. Geralmente a gente começa por esse nível. Mas chega uma hora que quando a gente realmente decide ter resultados, a gente precisa ir num nível mais profundo, de não só assistir, mas também estudar. E eu passei a fazer isso. O meu caderno não tá aqui agora, mas eu tenho um caderninho onde eu separei só para quando eu for assistir, quando eu for ali estudar as palestras e anotando os insights, as coisas que ele fala que são diferentes, que eu nunca vi, e pesquisar mais a fundo, ler livros que ele indica, porque assim, a gente não precisa ficar dependente, né, das informações. A gente também pode ir buscar informações a mais, porque mesmo sendo de 2 a 3 horas de relógio de palestra,
a gente sabe que é um tempo limitado para tanta informação importante. E eu, por exemplo, experimentei uma dificuldade muito grande no início de fixar as informações que ele fala, que ele traz nas palestras, porque são conceitos muito profundos, abstratos, de uma área, como eu já falei, que não é a minha área, eu não sou da área de exatas, eu sou da área de humanas. Então, às vezes eu assistia uma palestra, entendia tudo e no outro dia já tinha esquecido tudo. Tem também a questão da resistência, que a gente, né, quer esquecer, porque aquilo vai dar trabalho, aquilo vai ser, tirar a gente da zona de conforto. Então, meu conselho para você é compartilhando uma experiência minha. Todo esse vídeo aqui foi feito com base nas minhas vivências e experiências, do meu ponto de vista, e você tem aí o seu, para compartilhar tudo aquilo que a gente aprende. O conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Se você aprende, mas você guarda para você o aprendizado, aquilo não floresce, não se multiplica. E pode ser que exista alguém que esteja precisando daquilo que parece óbvio para você. Isso que eu falei aqui não é nada óbvio, nem para mim não é óbvio, que quando eu percebi foi uma alegria muito grande descobrir e perceber o mundo dessa forma, e não acaba aqui. Não tem isso de um ser mais elevado que o outro, estamos num caminho onde a nossa consciência vai se expandindo à medida que a gente vai permitindo e vai se dedicando a isso. Quanto mais você se dedica, mais resultados você passa a ter na sua vida. E é aquilo, quanto mais você aprende, mais você tem o potencial para ajudar outras pessoas. Eu entendo também que o conhecimento foi também um outro aprendizado. Ele não é para a gente se inchar e se achar melhor do que os outros. Conhecimento é para ser compartilhado, para ser vivenciado. É para que aquela pessoa, quanto mais ela aprende, mais ela deve ensinar, mais ela pode compartilhar, ela pode ajudar e servir outras pessoas com o conhecimento que ela obteve. Porque o conhecimento está à disposição de todos, mas tem pessoas que têm uma dedicação maior de buscar por aquele conhecimento e ela deve voltar, retornar, né? O herói retorna para compartilhar o que aprendeu com as outras pessoas. Se esse vídeo tocou você, se alguma coisa que eu falei aqui você se identificou, ou de repente acendeu uma luzinha aí na sua cabeça, me deixa saber, me conta aqui nos comentários. Se você tem dúvidas sobre como começar o caminho das palestras, a pessoa responsável pela ressonância harmônica é o professor Hélio Couto. Vou deixar aqui embaixo o link do caminho das palestras e das redes sociais dele, para que você possa ir até lá, conhecer todo o conteúdo e tirar as suas próprias conclusões. E agradeço a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma para o seu caminho de expansão. Te aguardo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e seja feliz.